as mini aulas de terraplanagem, elas têm o objetivo de estar levando a todo mundo envolvido, de qualquer forma, de qualquer maneira, como o dono do terreno, o operador da máquina, o técnico de topografia, enfim, todos envolvidos numa linguagem bastante palatável, né? Bastante compreensiva, isso que a gente se esforça. Os conhecimentos de como fazer o projeto e a obra de terra e consequentemente a obra de terraplanagem. Então eu peço para vocês que estão ouvindo essa gravação divulgarem não só essas mini aulas, mas os nossos mini treinamentos todo dia de segunda a sexta sobre empreendedorismo geotécnico e todas as atividades da Academia Dynamis que tem um objetivo maior, que é a vida espiritual, fazendo engenharia geotécnica. Bom, na mini aula de hoje, nós vamos falar da implantação de corte-aterro, obra de terraplanagem em si. E não é a implantação de um corte-aterro na obra de terraplanagem em si. Qualquer escavação, qualquer aterro, né, necessita a gente entender que nós temos uma necessidade de fazer então um plano, uma terraplanagem, fazer uma região plana numa encosta. Então eu estou colocando aqui a implantação de um corte-aterro parte de um terreno natural, muito acidentado ou não, né? E que nós vamos ter que fazer uma região plana. O homem precisa do plano para poder caminhar e desenvolver suas atividades. Então, essa é a origem do nosso problema no caso, é fazer esse corte e esse aterro. Então, aqui estou mostrando uma foto, mostrando uma região em talude, em costa, que dentro da nossa apresentação seria uma região a ser cortada, e aqui uma região a ser aterrada, né? E a primeira coisa que a gente vê com essas duas fotos, para fazer esse corte e aterro, são os problemas que nós temos. O problema primeiro com a vegetação. Então nós temos uma limpeza do terreno a ser feita. Essa remoção, essa limpeza, ela deve ser cuidadosa. Você vê que essa região tem casas lá embaixo, né? Então como proceder essa escavação, né? Como garantir que ao fazer essa obra nós não tenhamos um deslizamento, uma erosão, e que pode ir para cima daquela casa. Tudo faz parte do problema geotécnico quando eu quero fazer uma terraplenagem. Então eu tenho lá um terreno, como vocês podem ver aqui. A norma mostra essa figurinha, né, do corte e do aterro. Aqui está mostrando o corte em um lugar, o aterro em outro lugar, né? Mas pode estar em casados, né? Como nós vamos mostrar aqui nessa figurinha. Eu tenho um terreno, né, e quero fazer então um plano. Então, portanto, eu vou ter um corte e um aterro. E eu tenho a norma NBR 8044 que indica todos os cuidados que obrigatoriamente qualquer um deve seguir. Quando eu falo qualquer um, é o dono do terreno, né, a prefeitura que vai liberar isso, o dono das máquinas, que se ele faz isso sem ter um amparo das normas, ele pode cair numa situação difícil perante a justiça, né? O dono da máquina, o projetista, né? O cara quer pôr uma casa aí, mas ele não se dá conta das responsabilidades com relação à norma brasileira 8044, que exige, né? Exige o quê? Exige que antes de você começar a obra, você pense em fazer o perfil geológico geotécnico. Então eu preciso saber que material que eu vou escavar aqui e como eu vou fazer essa contenção. Por exemplo, nessa foto aqui que a gente está mostrando, o corte era praticamente vertical. Isso aqui tinha 24 metros de altura vertical. Como que eu vou fazer isso? Nós já vimos pessoas começarem a escavar sem o menor conhecimento geotécnico, sem atender a norma, consequentemente, e ter problemas graves, né? Aqui não. E aqui é no centro da cidade de São Paulo, município de São Paulo. Então, aí aqui em cima tinham muitas casas de bom nível. Então, essa situação de corte, que eu preciso, então, conhecer a topografia do terreno, fazer sondagem, para poder, se o talude é vertical ou não, qualquer que seja o talude, eu tenho que dimensioná-lo. E é isso que a gente está querendo abordar aqui. E aqui eu tenho um aterro, mesma coisa. Aqui tem uma foto mostrando o aterro.
Aqui eu tenho um talude, a foto não mostra, mas é um desnível que tem daqui até onde estão essas árvores aqui. E eu tenho que ver como que eu vou fazer esse aterro, ou seja, sondagens para saber que solo que eu tenho aqui embaixo, né? E como que eu vou fazer a inclinação desse talude, se ele vai ter uma inclinação ou ele vai ser vertical. Então os taludes podem ser, os desníveis podem ser vencidos desde a vertical até uma inclinação qualquer aqui, que vai... o que acontece? Se eu faço vertical, eu aproveito todo o terreno, mas eu tenho que dimensionar esse desnível, que a gente chama de talude ou contenção. E ao dimensionar esse talude, eu perco área aqui. Esse perco é no sentido de que, para ter uma obra de talude aqui, uma obra de talude aqui, eu vou diminuir a área plana dentro do meu terreno. Então eu posso fazer obras de contenção aqui, e aí então ocupar todo o terreno. É lógico que isso está mais caro. Então era isso que eu queria estar expondo. Eu vou deixar essa foto aqui, expondo em termos de slide, nessa mini aula, e destacar para vocês. Então a sequência, que eu sempre repito aqui, e que eu não vejo isso claramente, até hoje nas redes sociais, tem muita gente que está lá fazendo vídeos dessas obras, e a gente não vê isso com clareza. As pessoas falarem do topógrafo, né, do sondador, fez as sondagens, do projeto, da topografia, já falei, dos ensaios de laboratório, que são necessários para conhecer os parâmetros de resistência dos solos, né? Nós vamos falar em outras mini-aulas, evidentemente, né? E também a topografia para alocar obra, né? Para fazer o controle das camadas de aterro, para fazer o controle da espessura, a equipe de controle tecnológico do aterro. Tá? Então a sequência é essa, senhores. Eu tenho que ter uma topografia, tenho que saber até os tipos de vegetação que eu tenho, porque algumas podem ensejar a questão ambiental, né? Se tiver árvores, eu tenho que fazer um cadastramento das árvores, aí que é a topografia. A topografia tem que definir com presteza a sinuidade, a ondulação do terreno, né? Para não ter problemas depois no projeto. Depois da topografia, e colado na topografia, tem as sondagens. Com a sondagem e a topografia, nós vamos fazer o que a gente chama de perfil geológico. Hoje eu falo perfil geológico geotécnico, PGG 3D, porque hoje os computadores permitem fazer isso com certa facilidade. Definir as regiões tipicamente iguais, representativas do maciço, como se então tivesse 1, 2, 3 materiais, e a partir daí tirar amostras indeformadas e deformadas para simular uma escavação e um aterro com esse solo que eu vou escavar. E com isso definir os taludes e depois fazer as especificações técnicas de como vai ser a escavação, especificação técnica de como vai ser o aterro, e tanto no caso do aterro e como da escavação, se não forem taludes, né, precisar um elemento de reforço para ficarem mais inclinados até chegar na vertical, então nós temos que fazer o dimensionamento do solo reforçado. Para isso temos uma outra norma e temos nossos cursos também falando sobre tanto solo grampeado como aterro reforçado, né, no caso de aterro reforçado. São solos reforçados, são solos que têm então, elementos de reforço para poder levar o solo com o reforço ficar na vertical ou na subvertical, tá bom? Enfim, era isso que a gente tem então para apresentar nessa mini aula, e peço para compartilhar isso. Na descrição de todos os nossos vídeos tem todas as atividades da academia, e eu destaco o primeiro link, que é o link do nosso grupo WhatsApp, onde você pode se inscrever também, além do canal YouTube, né, que é do engenheiro Mauro Lozano, está aí na tela do nosso vídeo, mas além disso, você se inscrever no grupo do WhatsApp, onde eu disponibilizo toda a tarde, das 16 às 17, para ter um workshop gratuito, para tirar qualquer dúvida aqui, não só das mini-aulas, mas de todas as atividades da academia. Vem trabalhar conosco, vem ter uma comunhão conosco, fazendo engenharia geotécnica, quer seja administrando, quer seja
desenvolvendo os trabalhos junto conosco, a gente quer, como assessoria geotécnica, assessorar todos vocês. Vem, o coração está aberto para ir trabalhar junto. Muito obrigado.